A paz do Senhor Jesus, irmãos. Como nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher, queria deixar aqui uma mensagem para as mulheres e também serve para o homem também, é de uma maneira geral. Mas eu queria colocar aqui a minha experiência, né? O que aconteceu comigo e colocar dentro da palavra do Senhor com relação à mulher. Né? Então eu me converti ao Senhor em 1985. Eu me questionava a respeito da mulher ser inferior ao homem, mesmo dentro da instituição religiosa, como dentro do lar. Né? Nós sabemos que isso, mesmo dentro do lar, isso acontece. Em pleno século XXI, né? Muitos maridos tratam as mulheres inferiores a eles. E na igreja que eu congreguei por 20 anos, no caso a ICM, eles não falavam abertamente o valor da mulher, né? Mas deixavam bem claro que eles julgavam a mulher ser inferior ao homem. Né? Por quê? Porque quando eu chegava nos locais dos seminários, eu percebia que os homens ocupavam os bancos da frente e as mulheres atrás. Ninguém falava nada, né? Tudo muito sutil, tudo muito né, subliminar, digamos assim, mas eles iam ocupando a frente e nós mulheres ocupávamos atrás, né? E somente os homens pregavam, e deve ser assim até hoje, né? Só os homens podem usar o púlpito, só os homens podem pregar no culto público. Né? Mesmo sendo um obreiro, um diácono que não esteja bem preparado, né, ali para entregar uma palavra, e mesmo estando mulheres ali, irmãs, até mais bem preparadas que eles, digamos assim, né, no caso, eles pregam, né, num culto. Né? Por quê? Pelo simples fato de serem homens, só isso. Né? Se não tiver um pastor na igreja, tiver o obreiro, o diácono e várias irmãs, se tiver um só obreiro, é ele que vai pregar, né? Pelo simples fato dele ser um homem, mais nada. E havia certas reuniões destinadas às mulheres, né? Como tem até hoje, né? Mas as mulheres elas não podem usar o púlpito, né? Só os homens podem usar o púlpito, né? E depois que eu deixei a ICM, mesmo assim eu ficava me perguntando, será que isso, né, vem mesmo de Deus? Será que isso tem alguma base bíblica? Da onde será que tiram essas coisas, né? Eu sempre indagava, né, com relação a esse tanto de preconceito com relação às mulheres, né? E será que é assim mesmo? E comecei a questionar, a indagar, e procurar, e ver vídeos, né? Lia muita coisa, mas sempre mais ou menos falava a mesma coisa, via os vídeos também, vídeos como do Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, do Iago Martins, mas eles sempre, né, nessa mesma linha, né, pegam os versículos sempre isolados, né, eles constroem, pegando os versículos isolados, constroem uma doutrina, eles constroem uma ideia, né, e a ideia que eles deixam é sempre essa, né, que a mulher é inferior ao homem, né, que a mulher ela deve se conformar com isso, né, em ter esse papel secundário em todos os setores e principalmente na área religiosa. Né? Então nós vamos ver aqui a primeira menção da mulher na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha aqui. E esse relato, irmãos, é fundamental para a gente entender um pouquinho. Diz assim, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, à primeira vista, né, para um leigo, a gente tem a impressão que apenas o homem foi criado à imagem de Deus, né? Embora a mulher também tenha sido criada à imagem de Deus. Mas para um estudioso da Bíblia que busca a tradução correta, né, já temos outro significado. Por quê? Porque a palavra que aparece pela primeira vez que diz criou Deus o homem à sua imagem é a palavra Adam, que significa literalmente raça humana, né? Humanidade, significa ser humano. Por questão de língua, de tradução, daí vem a confusão, né? Pois Adão é o nome de um homem, né? E Deus criou o Adam, a raça humana, a sua imagem, macho e fêmea. Por isso que Deus enfatiza macho e fêmea, para significar raça humana, e não dá brecha nenhuma para apenas um gênero. Né? Então vamos ao texto original hebraico. Diz assim, e criou Deus, o humano,
com a imagem dele, com a imagem de Deus, criou a ele, macho e fêmea. Né? E tem mais um detalhe aqui, que tem muita gente que não percebe disso, né? Que Deus falou para os dois dominarem a terra, né? E não um sobre o outro. Né? Deus nunca teve como propósito que o homem dominasse outro homem, ou mesmo a mulher. Né? Deus, irmãos, abomina a dominação. Deus, irmãos, não gosta, ele odeia, ele não foi o desejo de Deus quando ele criou a raça humana que um dominasse sobre o outro. Né? De jeito nenhum. Ninguém pode se sobrepor sobre o outro. E a dominação, ela implica em sujeição. A dominação é você cercear a liberdade em todos os aspectos, né? A liberdade de pensar, a liberdade de questionar, a liberdade de sonhar, né? De desejar, de gostar, né? Dentro da pureza, digamos assim. Né? Não estou dizendo que a liberdade para pecar, isso é outra história, não isso. Mas Deus, ele ama a liberdade. Deus, ele ama a liberdade e Deus odeia a dominação. Deus nunca quis que homem nenhum dominasse sobre o outro. Né? Nem o pai deve dominar seu filho. Né? Se o pai quiser ensinar alguma coisa para o seu filho, ele tem que ensinar com o seu exemplo. Se a mãe quiser ensinar alguma coisa para o seu filho, para sua filha, é com o seu exemplo. Se um pastor quer ensinar alguma coisa para as ovelhas, é com o seu exemplo. É com o exemplo que a gente ensina alguma coisa. Não é dominando alguém, não é cerceando, impedindo alguém de buscar a verdade. Não. Né? E Deus, então, abomina a dominação. E a dominação não vem de Deus. Então, Gênesis 1:26 diz assim, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra e todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse é o 26. Aí vem o 27, né? 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, né? Como nós falamos, criou Deus o Adão, né? E Deus os abençoou. Ele lhes disse. O 28 já é um pouquinho diferente do 26. Aqui fica bem claro que Deus está se referindo ao homem e à mulher. Deus os abençoou. Ele lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem, vocês dois aí, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então aí vem a questão da ajudadora idônea, né? Em português, irmãos, ajudante é uma palavra que traz uma ideia de inferioridade, pois o ajudante de pedreiro é inferior ao pedreiro, não tem a mesma capacidade dele, é apenas um servente, não é mesmo? Não é um serviçal, digamos assim. Foi usada uma tradução bem fraca para se referir à mulher. No hebraico, essa expressão não tem essa conotação. Então, no português, eles colocaram, ao traduzir, essa conotação, essa ideia de ajudadora idônea, né? De ajudadora, né? Que é uma versão mais fraca, né? Uma tradução para se referir à mulher mais fraca. E essa expressão ajudadora, no original, é Ezer. Ezer significa ajuda, mas é ajuda que vem lá do alto, é uma ajuda divina. Né? Essa palavra aparece 21 vezes no Antigo Testamento. Tem várias referências que eu nem vou ficar citando aqui para a gente não estender. Mas só para vocês terem uma ideia, o Salmo 33:20 diz assim, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é o nosso Ezer, que é a mesma palavra ali usada para se referir à mulher. Ele é o nosso Ezer, é a nossa proteção. Ele é o nosso auxílio, aquela ajuda que vem lá do alto. Né? Essa era uma ajuda de socorro, que tem capacidade de socorrer, uma ajuda de cima, que vem do alto, digamos, de superioridade. Né?
E Ezer, Kinogdo, é ajudar diante dele, de frente dele. Ou seja, traz em mente a ideia de oposição, olha só, de enfrentamento, o que torna essa expressão ainda mais interessante. Então podemos concluir que Deus fez a mulher para ajudar o homem. Mas como? De que forma? Deus fez então a mulher para ajudar o homem? Sim. Que jeito, hein, irmão? Sabe como? Opondo-se a ele, olha que interessante. Confrontando o homem, né? É uma ajuda contra ele. Mas isso ajuda ele. Até eu coloquei aqui cada letrinha aqui no hebraico, no original, e ele diz assim, né? Não é bom o humano estar só. Farei para ele auxílio. E formou como defronte dele. Deus formou como defronte dele. Então não existe essa palavra idônea no original. Isso foi colocado apenas para compor ali essa expressão, mas não existe, não aparece essa palavra. O certo é dizer assim, far-lhe-ei uma ajudadora, esse é o correto. Né? E tudo isso é muito complexo, né? Esse ideal divino é extremamente profundo, irmãos. Poucas são as pessoas que conseguem alcançar essa grandiosidade de Deus. Mas é somente confrontando o homem é que ele está completo. E isso é saudável. Né? Veja que os dois estão em pé de igualdade, embora a essência, tanto do homem quanto da mulher, sejam totalmente diferentes, biologicamente, né? Fisicamente, emocionalmente. Homens e mulheres, irmãos, são diferentes. São diferentes. E Deus os fez, irmãos, como um completando o outro. Né? A mulher ajudando o homem, mas a mulher ajuda ele confrontando. Olha que coisa interessante, né? Ossos dos meus ossos e carne da minha carne, tá lá. Gênesis 2:23 diz assim: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E muitos se apegam a esse verso para defender até a superioridade masculina, pelo fato dele ter dado nome a ela, né? Mas no texto original, que não aparece em português, homem e mulher têm a mesma raiz. Porque em português, essa palavra homem e mulher não tem a mesma raiz. Mas no original, eles têm a mesma raiz. Seria assim, né? O homem é ish e a mulher é a extensão do ish. É ishá. Então, a ideia, a tradução, a ideia mesmo a mulher é o prolongamento do homem, né? E a tradução em português mais leal seria varão e varoa, né? Porque eles têm o mesmo radical. Varoa é a extensão do varão, né? Digamos assim, pois tem o mesmo radical. E os dois em um só. Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. No original fica assim, ó, irmãos: por isso, deixará homem o pai dele e a mãe dele, e se agarrará na mulher dele, e serão como carne uma. Olha que interessante, né? A carne é a conotação de corpo, viu, irmãos? Então, agarrar é grudado, unido, né? No mesmo patamar. Isso quando uma coisa está unida, grudada a outra, elas estão juntas, né? E no mesmo patamar, não um embaixo da outra, nem em cima, mas eles estão unidos, né? Agora, a prioridade do homem seria o quê? A sua mulher. Irmãos, a prioridade do homem casado é a mulher. A sua mulher é a sua prioridade, irmão. Então, se você que é solteiro e quer se casar, você tem que ter em mente que a sua prioridade, quando você se casar, se você está noivo, está namorando, né? Você quer se casar, já tem isso na sua mente, e isso é muito bom, né? O homem tem que se casar mesmo, né? A mulher é a sua prioridade, será a sua prioridade. Não é a sua mãe, não é a sua irmã, sua tia, outro parente, mas a mulher será a sua prioridade. E aqueles que são casados têm que sempre lembrar disso, que a mulher é sua prioridade. Não é a igreja, não é outra coisa, mas é a sua mulher, é a sua prioridade.
né? Deus em primeiro lugar. E depois é a mulher a prioridade do homem. Que eles são uma só carne. Ela é a mais próxima, mais íntima. Tudo e todos viriam após ela, né? Esse é o ideal de Deus. Que ao se casar, a mulher torna-se então a prioridade do homem. O casal é a imagem de Deus. Quando a união entre eles e quando eles são um só. Os dois são um só, irmãos. Por isso podemos dizer que a mulher não foi feita para ser o plano B, né? Para ser o segundo sexo, digamos assim, mas para estar em pé de igualdade com o homem. Esse é o ideal de Deus. Portanto, a mulher, irmãos, deve ser respeitada, priorizada, não ser um tapete para ser pisado. Deus não fez a mulher para ser mulher tapete, não, irmãos. Espancada, maltratada, ser escarnecida, humilhada, desonrada porque ganha menos do que o marido, ou às vezes nem trabalha fora. Ela só fica ali dentro de casa, fica ali naqueles afazeres, voltados para os afazeres domésticos. Então, por conta disso, ela deve ser humilhada? Ela é inferior a você? Não é inferior a você. Isso é um pecado, você achar que a mulher é inferior a você. Deus não fez a mulher assim. Isso está errado, é um erro. A palavra pecado é erro. As igrejas escondem ou nem procuram saber como que Deus fez a mulher. Irmãos, muito difícil vocês verem alguma aula sobre isso, esclarecendo como que Deus fez a mulher. Isso não é interessante para o sistema religioso. Isso não é interessante, para uma igreja que quer colocar a mulher sempre em segundo plano e quer deixar o homem livre para seguir sua carreira. Isso não é interessante. Então eles falam como que Deus fez o homem, como que Deus criou o universo, fala até aquela frase lá, Berish, bara Elohim, mas não falam como que Deus fez a mulher. Eles escondem isso, porque muitos sabem disso, Muitos que conhecem a palavra de Deus no original, com certeza sabem disso. Mas isso não é interessante. Irmãos, tudo que nós aprendemos, nós mulheres aprendemos na vida, foi através dos homens, Se a gente for estudar a história da igreja, todas as convenções, todas as traduções, tudo que chegou até nós, tudo que foi escrito, foi pelos homens. Então, todos os tratados, os editos, o sistema religioso, todo ele, desde do ano 100 para cá, todo ele foi feito o quê? Por homens. Homens, então, eles dominaram e dominam até hoje o sistema religioso. Agora que as mulheres estão aí, se interessando mais, tendo mais tempo de buscar a palavra de Deus, frequentando faculdades de teologia, estudando mais, comprando livros, se aprofundando, gravando vídeos. Então, só agora que as mulheres estão, então, nós conseguimos nos aproximarmos mais das outras mulheres, ganhar, digamos assim, um certo espaço dentro da religião, digamos assim, Então, irmãos, tudo que nós aprendemos na vida foi através dos homens. Eu sempre falo assim, eu aconselho uma mulher, quando ela vem perguntar, mas que igreja que eu devo ir? Olha, a gente não pode ficar cada um, Mas eu sempre falo assim, é melhor você procurar uma igreja em que a mulher trabalha junto com o pastor, o líder, sei lá o nome, a nomenclatura que for, que tenha mulheres na liderança, digamos assim, porque daí você vai ouvir alguma coisa que é bom para você também, não que não seja bom que os homens falam, não é isso, mas a gente só aprendeu aquele viés, aquele perfil, masculino, digamos assim, Então tem coisas que interessam as mulheres e que é interessante as mulheres aprenderem pelas mulheres, o que não acontece hoje em dia. Então eu sempre falo, é saudável você ter uma igreja em que haja líder homem e líder mulher também, que tenha palavra também, que as mulheres possam exercer a palavra também ali dentro, Porque a mulher, moça, ela foi criada
realmente para ajudar o homem. Isso sim, ela foi, não é para competir com o homem, não, é para ajudar o homem. E como que ela ajuda? É confrontando o homem, né? E isso é saudável. Amém, irmãos? Feliz Dia da Mulher. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.